Está em análise no Senado o Estatuto da Metrópole. Veja na entrevista. O Brasil tem hoje mais da metade de sua população vivendo em regiões metropolitanas, mas o país ainda não conta com uma lei para ordenar essas grandes ocupações urbanas e promover a gestão integrada desses municípios. Para sanar essa lacuna, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Estatuto da Metrópole. A matéria aguarda votação agora na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Sobre esse assunto, eu converso com o consultor legislativo, Vitor Carvalho Pinto. Bom dia, consultor. Bom dia. Em linhas gerais, o que trata o Estatuto da Metrópole? Ele trata da cooperação dos municípios na administração da cidade. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, as cidades não estão sempre num único município. As grandes cidades do mundo, e no Brasil principalmente, estão divididas em vários municípios. E é preciso que eles colaborem entre si para que haja uma gestão compartilhada dessa cidade que é única. Que problemas que essas áreas têm enfrentado pela falta de uma legislação específica? A administração individualizada por cada município dos seus principais problemas acaba gerando problemas para os municípios vizinhos. A poluição de um município acaba sendo levada para o município vizinho. O abastecimento de água, a energia elétrica, o transporte, né? Tudo isso não pode parar na divisa de um município e recomeçar na divisa do outro município. Você veja, por exemplo, que em muitas cidades brasileiras, a população tem que pegar várias linhas de ônibus para sair de uma região onde ela mora para outra região onde ela vai trabalhar. E a mesma coisa no percurso de volta. Então, esse estatuto traria uma integração melhor entre esses municípios? Exatamente. O estatuto quer garantir que haja uma integração entre os municípios e deles com o Estado. Porque, na verdade, o Estado acaba assumindo várias dessas funções urbanas nessas grandes metrópoles. E hoje isso é feito de maneira fragmentada. Cada um faz o que quer e acaba muitas vezes um prejudicando o outro. E qual que é a diferença que tem entre região metropolitana e as chamadas RIDs, as Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico? As regiões metropolitanas são uma instituição criada pela Constituição para que haja essa integração entre o que cada um desses atores faz, os municípios, os estados e a União. A RID é um conceito também criado pela Constituição para que a União organize a sua atuação numa determinada microrregião do país. Então, na RID, é a União sozinha que atua, em consulta com os estados e municípios. Na região metropolitana, são os estados e municípios que atuam articuladamente. E para que serviriam os planos de desenvolvimento urbano integrado? A Constituição previu o plano diretor como instrumento básico da política urbana. Ou seja, um plano que cada município faria para prever todo o seu desenvolvimento ao longo das décadas. Mas esse plano, sendo municipal, acaba gerando todos aqueles problemas que nós falamos da fragmentação. Então, o Estatuto da Metrópole prevê um plano único para toda a metrópole, a ser executado por cada município na medida das suas competências. Esse é um tema, consultor, que tem sido até muito judicializado e tem até um acórdão do Supremo nesse sentido, né? O que diz esse acórdão? Exatamente. Esse acórdão teve origem numa disputa no estado do Rio de Janeiro sobre a titularidade do serviço de saneamento. Como na maioria das grandes metrópoles, o saneamento no Rio de Janeiro é administrado pela companhia estadual. Então, ele é estadualizado, né? E vários municípios alegam que a competência é municipal. Isso foi parar no Supremo, e o Supremo acabou dando uma orientação para o país que é nova e eu diria até revolucionária. Porque o Supremo disse que nas regiões metropolitanas a competência não pode ser de cada município individualizada, mas também não é estadualizada. Que, na verdade, é preciso criar uma forma de governança interfederativa em que todos participam, né? E isso é uma coisa que nunca foi feita no Brasil. Então, o impacto desse acórdão é muito grande e deu origem até uma emenda constitucional que está tramitando aqui no Senado. Do senador Aloysio Nunes, é essa PEC? Exatamente. O que ela diz? É a PEC 13 de 2014, que começou a tramitar agora há pouco, né? E ela prevê uma lei complementar para regulamentar essa articulação interfederativa, né? Para que não fique apenas na interpretação do acórdão do Supremo e o Congresso possa se posicionar a respeito disso. Ela prevê
a possibilidade da União criar regiões metropolitanas em metrópoles que estão divididas entre mais de um estado, né? Que hoje é tratado como RID, e não pode ser criada uma região metropolitana entre mais de um estado. Então, essa PEC permite isso, que seja criada a região metropolitana interestadual, né, pela União. Essa PEC avança mais, então, que o Estatuto da Metrópole? Avança mais porque o Estatuto da Metrópole está limitado pela Constituição, né? Como a Constituição prevê que a região metropolitana é criada pelo Estado, não há uma solução para a metrópole que atravessa as divisas de mais de um estado, né? Então, a PEC atua nisso. E o outro aspecto que a PEC atua muito importante é o financiamento desse novo órgão metropolitano. Porque se ele depende do aporte de recursos orçamentários de cada município e do estado, ele é frágil, ele não tem recurso próprio, né? E a PEC permite que parcela das repartições de tributos, que a Constituição já prevê, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, participação dos municípios no ICMS estadual, né, possa ser repassada diretamente para esse órgão metropolitano. Então ele passaria a ter receitas próprias, né? Isso é fundamental para financiar serviços que exigem subsídios. Por exemplo, a coleta de lixo, o tratamento de esgoto, o subsídio ao transporte coletivo, né? Tudo isso precisa de subsídios, não é pago só pelos usuários. Então é preciso uma forma de financiamento e a PEC traz uma solução para essa questão. Ok, consultor, obrigado pela entrevista. Obrigado.